Judas. Estarei nas oportunidades pela manhã expondo essa carta. Hoje nós iniciaremos falando sobre o verso 1º e o verso 2º. Todos encontraram? Judas. Diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Deus, servo de Jesus Cristo e irmão de Jesus, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Palavra do Senhor. Irmãos, como é bom nós ouvirmos palavras que nos edificam, não é verdade? Sabermos o quanto nós somos amados. E eu acho que o momento que isso mais ocorre, ou de maior frequência, é no dia do nosso aniversário. O irmão Sérgio, e outros completaram mais um ano de vida, e com certeza eles receberam mensagens, palavras que edificaram a vida deles. E é interessante que algumas mensagens que nós recebemos nos nossos aniversários são até mesmo de pessoas que nós nem esperávamos. Às vezes, algumas pessoas que são bem distantes ou que há tanto tempo nós não ouvíamos. Eu, particularmente, no dia do meu aniversário, que está próximo, tá, meus irmãos? Dia 15 de julho. Eu procuro reservar a parte final do dia. Após fazer tudo o que possível, na parte final, eu então começo a ler as mensagens. E realmente algumas mensagens são mensagens que mexem conosco. Algumas são bem pequenas, apenas um parabéns, mas algumas outras é um texto enorme, E é gostoso você ler e ouvir o quanto uma pessoa gosta, de você. Eu, por vezes, nesses dias me pego até chorando, por saber o quanto algumas pessoas, gostam, de mim. E imagine a gente poder ouvir essas palavras a respeito do nosso Deus, ou de Deus a respeito de nós. Isso é algo magnífico. E nessa carta, logo na saudação, nós vemos algumas palavras que, com toda certeza, só em os destinatários ouvirem, eles já estavam sendo edificados. Judas, ele inicia a carta com uma saudação comum nos dias deles. Infelizmente, as nossas saudações já não são como nos dias daquele período, tão extensas, tão calorosas como naqueles dias. Hoje nós chegamos próximo do nosso amigo, apertamos as mãos, alguns dão um abraço e talvez assim reflitam um pouco mais desse calor, mas verbalmente ela não é tão extensa, e nem mesmo quando nós escrevemos. Nas Sagradas Escrituras, nós sempre vemos as saudações dessa forma, sempre extensas, declarando bênçãos e trazendo palavras que edificam aquelas pessoas. É justamente isso que nós estamos vendo aqui quando Judas escreve essa carta. Ele se identifica inicialmente, identifica os seus destinatários e, por final,
ele roga bênção sobre a vida deles. E normalmente, quando nós estamos também escrevendo, uma outra curiosidade é que nos nossos dias a gente coloca o nosso nome no final da carta. E aí então assinamos a carta com o nosso nome. Mas naqueles dias eles já se identificavam no início da carta. E quando nós vemos logo o início desse texto, nós vemos ele se identificando, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A pergunta para nós: quem é esse Judas? Algumas pessoas costumam fazer, algumas observações e até algumas confusões, pensando que Judas é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Mas a gente precisa observar no Novo Testamento alguns momentos em que aparecem esses nomes. Por exemplo, a gente tem Judas, o filho de Tiago, e esse era um dos 12 discípulos, só que ele também é conhecido como o nome Tadeu. A gente tem, por exemplo, ainda no Novo Testamento, um outro Judas, o Judas o Galileu. Esse foi um revolucionário que foi morto por causa das suas atividades subversivas. Isso está lá em Atos, capítulo 5, no verso 37. Os irmãos há de se lembrar de um outro Judas chamado Judas Barsabás, que estava presente no concílio de Jerusalém e foi o portador das cartas às igrejas gentílicas. Também em Atos dos Apóstolos nós podemos ver isso. Nós temos na genealogia de Jesus Cristo a nova menção de Judas, o ancestral do próprio Jesus. E por último, a gente tem Judas, o irmão de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. A partir da autoidentificação de Judas na carta como irmão de Tiago, nós podemos concluir que este Judas que está sendo mencionado aqui é o próprio meio-irmão de Jesus. Ele é o autor quem escreveu esta epístola. Observe que ele não se chama de apóstolo em nenhum momento dessa carta. Caso se identificasse como apóstolo, saberíamos que o autor dessa carta seria Judas, o irmão de Tiago, que é cognominado como Tadeu, apóstolo de Jesus Cristo. Ao invés disso, essa epístola, escrita por esse autor chamado Judas, o meio-irmão de Jesus, ele então se afasta, se separa dos apóstolos. No verso 17 dessa carta, ele vai dizer: lembre-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Ele não se inclui como sendo um apóstolo, por isso a conclusão de que ele não é Judas o Tadeu, mas ele é o meio-irmão de Jesus, que também tem um irmão chamado Tiago. Tanto Judas, meus irmãos, quanto Tadeu, quanto Tiago, em suas cartas, eles iniciam identificando-se como servos de Cristo. E como sabemos, Tiago ele era um líder da igreja em Jerusalém. No entanto, a estima e a liderança de Tiago não estavam pautada no fato dele ser o meio-irmão de Jesus. Assim como Tiago, Judas também mostra sua condição de ser servo de Jesus Cristo. É o reconhecimento de Jesus como o Messias esperado. E ele coloca a condição aqui de ele se submeter a esse Senhor da sua vida. Ele não está olhando apenas para o irmão, o meio-irmão, que viveu com ele, cresceu com ele, teve os seus atritos normais como homem, irmão, mas ele está olhando para esse Jesus
como aquele que é o Senhor da sua vida e reconhecendo Ele como o Messias, o ungido, o separado de Deus. É interessante a gente olhar aqui esse texto e observarmos que é imbuído desse sentimento que ele escreve a sua carta. Aos que foram chamados. Esses são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Após ele se identificar na carta, agora ele identifica os seus destinatários. Esses destinatários são aqueles que foram chamados. São aqueles que são amados em Deus Pai e aquele que é guardado em Jesus Cristo. Meus irmãos, já no início da carta, nós vemos aqui Judas usar 3 designações aplicáveis a todos os cristãos genuínos, contrastando com aqueles que são apóstatas. E por que apóstatas, fazendo esse contraste? Porque essa carta é uma convocação à igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Existia, meus irmãos, muitos apóstatas, aqueles que haviam abandonado a fé, mas que agora estava se infiltrando na igreja de Cristo, estava corrompendo os demais, e por isso Judas a escreve exortando a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí está a distinção daqueles que entram na congregação do Messias. Os membros reais não tornam-se membros mediante as suas obras e os seus méritos. Os seus membros, como diz aqui o texto, eles são chamados eficazmente, são alvos do amor de Deus e das misericórdias de Cristo. Não é uma ação voluntária a partir dos seus próprios desejos a ser membro deste corpo, mas é o próprio Cristo que o chama eficazmente para fazer parte do corpo que é dele, porque ele é o cabeça da igreja. Meus irmãos, como diz o autor Verne Debout, ele diz que os mesmos podem ter a certeza de que em todas as dificuldades serão preservados para Jesus Cristo. Quem de nós chegaria ao grande alvo se a fidelidade e paciência preservadora de Deus não segurasse a nossa vida com mãos firmes? Aqui ele está dizendo, Judas, os destinatários, aqueles que foram chamados, aqueles que são amados por Deus Pai, mas também aqueles que são guardados em Jesus Cristo. É a ação preservadora, as mãos que segura o cristão a não desanimar, a não sair da fé. E aí está a grande diferença daqueles que são apóstatas e daqueles que são chamados pelo Cristo. Estes que são chamados e fazem parte do corpo, são membros da igreja, no qual Cristo é o Messias, o Senhor da igreja. Meus irmãos, estes não são apóstatas e não caem da fé, porque o próprio Senhor Jesus os segura com a sua mão. É isso que nós chamamos de perseverança dos santos. Não é porque nós perseveramos, mas é porque Cristo, ele persevera pelos seus escolhidos. Mas vejam ainda que Judas, após se identificar e identificar quem são os destinatários, ele agora declara palavras de bênçãos para estes destinatários. E ainda quando ele está encerrando a sua saudação, como de costume de sua época, o remetente ele se une aos destinatários da sua carta através do anúncio de bênçãos. Não é apenas aqui um ato de simpatia, mas é a intenção redentora de Deus
que se tornou ação na morte sacrificial de Cristo, porque ele vai dizer: misericórdia e paz e amor sejam convosco. Meus irmãos, em Cristo Jesus, essas realidades, elas são vividas pelos eleitos de Deus. O que Judas está fazendo aqui não é apenas palavras para se aproximar ou gerar certa simpatia com os seus destinatários, mas ele está expressando exatamente aquilo que é possível aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, porque Cristo na cruz do Calvário, mediante a sua morte, ele traz para o corpo dele, ele traz para a vida daqueles que são membros, ele traz para aqueles que são filhos dele, esta realidade. A misericórdia dele é estendida, a paz dele é estendida, o amor dele é estendido sobre a sua igreja. Meus irmãos, e como é bom sermos saudados, identificados, não apenas pelos nossos irmãos que aqui estão, mas pelo próprio Cristo, de que nós somos alvos desta graça, de um amor que nós não merecíamos. E é isso que Judas, na sua saudação, identifica: as marcas da graça, daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Meus irmãos, por quê? Marcas da graça. Porque nós fomos chamados por Deus numa condição em que nós não merecíamos, porque mediante o pecado dos nossos primeiros pais, todos nós erramos, estávamos distantes e merecíamos a ira, a cólera divina. No entanto, mesmo por conta dos nossos pecados e dos nossos primeiros pais terem errado, e todos serem separados da glória de Deus, o próprio Deus, ele olhou para nós e nos chamou. É isso que Judas está dizendo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados. Eu gosto muito do texto bíblico, que os irmãos também conhecem, que diz o seguinte: muitos são, mas poucos são os escolhidos. E esse texto, ele consolida aquilo que nós entendemos como vocação eficaz. Essa doutrina ensina que existe uma chamada externa, que vem da pregação, da exposição da palavra de Deus, dada a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho, e também há um chamado interior, que nós chamamos de vocação interna, eficaz, dada pelo Espírito de Deus, ao qual opera o novo nascimento. E é exatamente essa chamada interna que chamamos de chamado eficaz, porque ela atinge somente os eleitos de Cristo. A chamada externa são para todos. Ouvem a pregação do Evangelho, mas nem todos, apesar do chamado externo, são chamados eficazmente. É uma graça irresistível, que atinge somente o coração daqueles que são separados pelo Senhor. E é muito legal quando a gente usa esse nome, Judas, porque nós podemos fazer um contraste a respeito disso. Porque apesar de Judas estar assentado com Jesus, este agora o Iscariote, ouvir por diversas vezes o chamado externo, ele não foi chamado internamente, de maneira eficaz. Porque, como o próprio texto bíblico diz em Romanos, ele foi chamado para ser vaso de desonra. Meus irmãos, e a gente precisa ter ciência disso que acontece em nosso meio,
Porque o que Judas está escrevendo aqui, ele está escrevendo para a igreja, e chamando a igreja para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque existe no meio da igreja alguns apóstatas que estão infiltrando nela e querendo corromper todo o corpo de Cristo. E ele já de imediato faz essa distinção. Aqueles que são chamados por Cristo. E estes que são chamados, é um chamado interno, eficaz, irresistível, no qual, quando ouvem a palavra do Evangelho, eles não conseguem resistir e se dobram mediante ao Senhor das nossas vidas. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E como é bom nós estarmos aqui, meus irmãos, e sabermos que nós somos chamados por Jesus Cristo. Mas veja ainda, porque isto é uma marca da graça de Cristo. Porque ele identifica os seus destinatários não como apenas chamados por Jesus Cristo, mas mais do que isso, ele diz, aqueles que são amados em Deus Pai. E as palavras do apóstolo João, meus irmãos, nos orientam em relação a esse amor que nos alcançou. João, no capítulo 4, ele vai dizer a partir do verso 9 e 10, 1 João, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, como é evidenciado o amor de Deus e no que consiste o amor de Deus? O amor de Deus, ele é evidenciado na manifestação do Filho. Porque nós estávamos destinados à morte, nós estávamos para receber a ira da glória divina. Mas agora, esse mesmo Cristo se manifesta e é manifestado nele esse amor de Deus Pai pelas nossas vidas. Deus enviou o seu Filho para que pudéssemos ver, ter um referencial a seguir deste amor sacrificial, desse amor, como diz o apóstolo Paulo, que nos constrange, deste amor que nos deixa encabulados, deste amor que nos deixa tão constrangido a respeito daquilo que ele fez por nós, entregando a sua própria vida, de maneira sem reservas, por nós. Verne Debout, ele diz, o amor de Deus se manifestou em nosso meio, na história da humanidade, em determinado momento histórico, em um lugar histórico específico. Jesus é a mais clara e viva manifestação do amor de Deus por nós. Meus irmãos, talvez você esteja aqui e se perguntando, será que eu sou amado? Mas eu venho nessa manhã te dizer, olhe para a cruz. Olhe para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a mais clara, a mais bela, a mais viva declaração de amor pela sua igreja. Porque quando nós estávamos destinados à morte, Cristo, mediante a morte dele, nos substituiu. Ele sofreu no nosso lugar. E Judas está dizendo para a igreja, vocês que são chamados, vocês que são amados em Jesus Cristo, mas ele continua dizendo,
e guardados em Jesus Cristo. Vejam ainda que Judas destaca uma outra doutrina muito importante, que é a perseverança dos santos. Isso é um contraste direto em relação àqueles que não são, como eu disse inicialmente. Porque os filhos de Deus, eles são guardados por Jesus Cristo. Você, meu irmão, é guardado por Jesus Cristo. Essa doutrina bíblica nos ensina que é Jesus que persevera pelos seus eleitos. Aliás, o que o apóstolo Paulo diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a morte? As tribulações? O porvir? Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, porque é Ele que nos guarda com as suas fortes mãos. Aliás, ele disse isso em João capítulo 17, a partir do verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Meus irmãos, que bom e que segurança nós temos em Jesus Cristo. É aquela segurança de um filho bem pequeno que não sabe as consequências de sair correndo e dar um pulo no colo do pai, mesmo que o pai não esteja vendo, mas o pai, com aquele reflexo, ele corre e abraça sem deixar que o filho caia. Que segurança! É assim que acontece conosco. Porque o nosso Pai, Ele nos segura, Ele nos abraça, Ele nos protege, Ele te guarda. Quando você pensa que vai afogar, como Pedro, que estava no meio daquela tempestade, Ele segura na sua mão. Meus irmãos, que segurança! Judas, ele inicia sua carta se identificando como servo de Jesus Cristo. Ele identifica os seus destinatários, chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E depois, ele declara palavras de bênção, que a misericórdia e a paz conquistada por Cristo na cruz do Calvário repouse na vida da igreja, dos eleitos do Senhor. Irmãos, nós estamos passando por momentos bem difíceis,
como naquele período de apostasia. Muitos têm abandonado declaradamente a fé. Alguns são inimigos da igreja, se infiltram, querendo inclusive destruí-la. Mas, assim como Judas escreve para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, nós também devemos refletir sobre isso, batalharmos pela fé que nós recebemos em Cristo Jesus. Contudo, nós precisamos ter a certeza que, apesar dos pesares, nós somos chamados por Jesus Cristo. Nós somos amados em Deus Pai. E nós somos guardados em Cristo Jesus. A Helena deu tchau para mim. Aí eu li a vida e tchau para ela também. Meus irmãos, nós somos guardados. Que você possa sair nessa manhã para a escola bíblica dominical com essa certeza e para a sua casa. Que você possa ter no seu coração essas verdades que Cristo dá à sua igreja. Nós somos guardados por Ele. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, que o Senhor nos permite estar na Tua casa, ouvirmos a Sua palavra, ó Deus, e sabermos, ó Pai, ó Deus, o quanto nós somos amados por Ti. Ó Deus, como é bom ouvirmos isso dos nossos irmãos no dia que completamos aniversário. E existe aquelas palavras tão bonitas, Senhor, que recebemos. Isso já nos faz ficar emocionado. Ó Deus, mas como é bom, ó Deus, ouvirmos essas palavras que vêm do Senhor para nós. Obrigado, ó Pai, porque nós não merecíamos, mas o Senhor, mediante a sua graça, o seu favor, ó Pai, nos alcançou. Ó Deus, e nos proporcionou participarmos, ó Pai, do banquete da graça. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus Cristo. Amém.